Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Não sei como fala o nome dele, mas eu vou falar pra vocês. Esse cara tá vivo, tá? Esse cara não foi de base. E o que vocês vão ver aqui hoje, há grandes chances de que se ele estiver vivo, ele está habitando aqui, no Bostil. Porque o Bostil é o melhor país pra habitar uma pessoa como Jeffrey Epstein. É o melhor país. É o melhor país. Tanto que ele tem CPF aqui, bicho. O cara tem CPF aqui, bicho. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas calma que eu não tô tirando essas informações que eu falei pra vocês aqui do meu Tobias, não, tá? Eu fui atrás de saber. Mas antes eu vou dizer pra vocês. Hoje em dia dá pra você fazer de 2 a 5 mil reais por mês trabalhando de dentro da sua casa, no mínimo, tá? Aqui o Paulo Henrique fez 3.700 reais em 7 dias, porque isso aqui não existe limite de ganho. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Mas tem que trabalhar, tem que estudar, não é dinheiro caindo do céu não, tá, gente? Mas você só vai precisar de um celular e de um pouco de tempo. Esse tempo que você procrastina, você pode fazer dinheiro. Quer aprender a fazer exatamente o que o Paulo fez? Eu vou deixar um link na descrição, vocês chamem o meu amigo Thiago lá, ele vai passar uma aula grátis pra vocês. Depois dessa aula vocês veem se vocês querem ou não ingressar nesse mercado. Bora pro vídeo, meus irmãos. É o seguinte, eu estou muito intrigado a respeito desse caso e eu acho que esse cara está vivo. Primeiro, eu vou mostrar isso aqui também, tá? Um rapaz fez uma publicação em uma rede social oculta, eu não posso falar o nome dessa rede social aqui, um dia antes de Jeffrey Epstein se desviver. Ele falou tudo que ele ia fazer antes dele fazer. Ele escreveu isso, ele fez esse post, essa publicação antes do Jeffrey Epstein se desviver. E calma que a gente vai chegar lá. Mas antes disso, um ex-oficial de segurança máxima, ele tem postado tudo a respeito do que tá acontecendo com o Epstein. E ele colocou aqui em xeque muitas coisas que acontecem lá nos Estados Unidos que não deveria ter acontecido no dia que aconteceu isso com o Jeffrey Epstein. Tem muitas coisas que intrigam a população, que intrigam esses agentes de segurança máxima, porque eles sabem como funciona lá dentro e que não é tão simples assim fazer o que o Jeffrey Epstein fez. Assiste esse vídeo inteiro, nós vai chegar lá. Vamos ver quais foram os pontos que esse cara aqui pontuou, tá? Ele é americano, mas eu traduzi tudo pra gente ler, tá? Ele fez uma publicação lá no Reddit, que é uma rede social mais independente, assim. São poucas pessoas que conhecem aqui no Brasil, né? Mas ele fez essas publicações aqui, olha lá. Evidência original. Esses são os pontos que eu fiz nas minhas 2 primeiras postagens. As câmeras que poderiam ter capturado o que aconteceu perto da cela do Epstein não estavam gravando. Olha só que coincidência, hein? As instalações federais têm sistemas redundantes. Eles são verificados regularmente. Não era uma prisão do condado funcionando no limite. Esse também foi um dos detentos de maior perfil da história. Em circunstâncias normais, as verificações dos sistemas teriam sido feitas incansavelmente para prevenir algo exatamente como isso. Isso por si só já não faz sentido quando você considera quem era o detento e com o que ele estava sendo acusado. Ou seja, bem no dia do Jeffrey Epstein ter feito isso que ele fez, as câmeras não estavam gravando, gente. Ô, louco, gente. Que é isso, hein? Aí você vem aqui, ó. Segunda parte, os oficiais. 2 oficiais alegadamente dormiram ao mesmo tempo e falsificaram registros. Esses são oficiais de correção federal designados ao detento de maior perfil do país. Ô, louco, bicho. Os padrões de seleção, a responsabilidade, a visibilidade dessa designação, a ideia de que ambos dormiram ao mesmo tempo é difícil de acreditar. Ou seja, no dia que ele fez isso, os caras que ficam lá cuidando da cela lá, os oficiais de segurança máxima, dormiram. Eles dormiram, não tinha câmera e eles dormiram. Impressionante, hein? Remoção da vigilância de desviver. Epstein estava sob vigilância de se desviver, que é algo, uma segurança a mais que eles colocam lá, porque ele já tinha tentado antes. Olha lá, após o incidente anterior. A remoção requer aprovação administrativa. Aí eles removeram isso. Eles removeram essa vigilância. Essa aprovação foi concedida pouco antes dele desviver, diminuindo drasticamente a proteção ao seu redor no momento exatamente errado. Ou seja, antes dele se desviver, removeram a proteção a mais, a vigilância a mais que ele poderia ter para ele não cometer esse tipo de coisa na cadeia. Cara, tá na cara que o cara tá vivo, bicho, na moral. Olha lá, o design da cela. As celas federais de alta segurança são especificamente projetadas para prevenir essas paradas aí. As instalações, a roupa de cama, o hardware, tudo é projetado para eliminar pontos de ligadura e falhar sob carga. Não é impossível se
se desviver, mas deliberadamente não é fácil, entendeu? Não é fácil. Eu acho que dessa forma com qual foi colocado que ele se desviveu, não é fácil, entendeu? As questões forenses. Dr. Michael Baden, um patologista forense com mais de 50 anos de experiência, observou a autópsia. Ele encontrou 3 fraturas no pescoço de Epstein, no osso iódea e em ambos os lados da cartilagem tireoide. A sua declaração é: acompanhando mais de 1000 coisas iguais que o Epstein fez nas prisões estaduais de Nova York nos últimos 40, 50 anos, ninguém teve 3 fraturas. Mas calma que eles pegaram sim um corpo, mas dizem que esse corpo não é dele. O examinador médico da cidade discordou e classificou coisa mesmo assim, mas ela inicialmente listou a causa do que aconteceu com ele como aguardando, e depois mudou dias depois, após revisar evidências adicionais que ela nunca divulgou. Ou seja, ele não tinha sido dado como isso que ele fez e colocou lá como aguardando, né? Aí depois que sei lá o que fizeram com ela, né? Ela foi lá e mudou e colocou evidências adicionais de que realmente ele fez isso mesmo lá dentro da prisão. Ele realmente se desviveu assim, dessa forma. Com certeza. Cara, tá tudo errado o bagulho. Tá tudo errado. Ah lá, o corpo falso. Corpo falso. Porque estão falando que trocaram o corpo dele com outro cara que tinha feito outra coisa, entendeu? Em outro lugar. De acordo com o documento interno datado dia 16 de agosto de 2019, 6 dias após o desvivimento de Epstein, o supervisor da prisão disse a agentes do FBI que a equipe criou um corpo falso usando caixas e lençóis. Eles o carregaram em uma van branca marcada como pertencente ao examinador médico. Repórteres seguiram essa van. Enquanto isso, o corpo real de Epstein foi carregado em um veículo preto que saiu desapercebido. Eu disse isso na minha última postagem e vou dizer novamente. Isso não é um procedimento. Não há protocolo para transporte de corpo falso. Nenhum treinamento, nenhum precedente. Em toda a minha carreira eu nunca ouvi falar disso. Você não constrói cadáveres falsos para desviar a mídia. Isso é uma ilusão operacional. E a única pergunta é o que eles estavam escondendo. É, meu amigo, a coisa tá feia. E dizem também que levaram um corpo de um cara parecido com ele lá, que tinha se desvivido no mesmo dia. É duro não poder falar as palavras normais aqui, né? Mas enfim. A linha do tempo não bate. A história oficial de 2019, Epstein foi encontrado sem resposta, transportado para o hospital e declarado desvivo lá. Se isso for verdade, não há o corpo no MCC para remover. O examinador médico pega do hospital e não da prisão. Entenderam? Foram pegar o corpo dele lá na prisão, não no hospital. Então, por que os documentos do Dodge, isso aqui é documentado, descrevem uma operação de corpo falso no MCC? Essas duas versões são incompatíveis. Ou a história de 2019 estava errada, ou os documentos descrevem uma operação que não deveria existir. Ou seja, os caras se contradizem até nos documentos oficiais, entendeu? Existe contradição em documentos oficiais, bicho. O que ele escreveu não parece ser uma carta de... Os arquivos do Dodge contêm um e-mail entre investigadores discutindo a última nota escrita de Epstein. Uma mensagem afirma que a nota não parece ser uma carta de... Eles ainda assim classificaram como... Entendeu? Olha lá, o vídeo bruto não era bruto. O Dodge liberou o que chamou de filmagens brutas completas. Pode existir erro de tradução, tá, gente? Aqui. Na noite de desvivência do Epstein, analisadores forenses independentes examinaram os metadados que eles encontraram. O vídeo foi montado a partir de pelo menos 2 clipes separados usando o Adobe Premiere Pro. Foi salvo várias vezes antes de ser enviado e aproximadamente 2 minutos e 53 segundos de filmagem foram removidos. E não 1 minuto faltando, o que os oficiais atribuíram originalmente a um reset noturno do sistema, mas quase 3 minutos inteiros que foram cortados. Ou seja, existe uma filmagem inteira, mas eles cortaram 3 minutos de filmagem. Um especialista forense digital da UC Berkeley, não sei como que fala isso aqui, revisou o arquivo e disse: se um advogado me trouxesse esse arquivo e perguntasse se ele era adequado para o tribunal, eu diria não. Ah lá, o governo liberou filmagens editadas e chamou de brutas. Ou seja, o próprio governo mentiu sobre as filmagens que eles liberaram. Falou assim, não, essas filmagens são brutas aí, é isso aí que aconteceu nesse dia, mas tem 3 minutos de filmagem que tá cortado. Por que eles iriam cortar a filmagem? Não tem por que cortar isso, entendeu? Não existe motivo pra cortar se não esconder alguma coisa. E o que eles escondem? Essa é a questão. Mano, eu tenho certeza que esse cara tá por aí. Certeza. Ah lá, agora sobre a publicação que eu falei lá no começo do vídeo pra vocês.
vocês. O post no Chan, que era real. Na manhã do dia 10 de agosto de 2019, antes que a desvivência do Epstein fosse reportada publicamente, um post anônimo apareceu lá no Chan. O autor dizia ser um funcionário da prisão. Ele disse que Epstein foi levado a uma cadeira de rodas médica, que uma van não autorizada chegou e não foi registrada, que um homem vestido de militar estava na parte de trás da van e que ele acreditava que eles o trocaram. Bate com aquela história lá do começo. Foi descartado como um hoax. Os arquivos do Dodge revelaram que no dia seguinte ao desvivência do Epstein, o procurador dos Estados Unidos, não sei que Berman, abriu um procedimento de grande júri e intimou essa plataforma, o Chan, a Apple, a AT&T e a Citibank para identificar o autor da publicação. Ou seja, os caras foram atrás desse cara que publicou o negócio. Eles o encontraram e o nome dele é Roberto Grijalva. Ele era tenente do MCC, alguém sênior, o suficiente para ver exatamente o que ele alegou ter visto, ou seja, ele trabalhava lá. Ele era realmente isso que ele tava falando que ele era. Eles o encontraram. O governo levou aquele post a sério o suficiente para convocar um grande júri dentro de 24 horas. Eles identificaram o autor como um verdadeiro oficial do MCC e até onde eu pude descobrir, ele nunca se retratou. Ele nunca se retratou sobre isso aí que ele falou. E aí tem aqui, ó, o arquivo original de que convocaram esse cara mesmo pra ir lá no júri. O arquivo original tá aqui. Ou seja, isso é uma realidade. O que ele falou é uma realidade. Não é uma coisa que não é uma conspiração. É uma verdade que o cara viu e escreveu, entendeu? É uma verdade que ele viu e escreveu. Agora o pior de tudo. O pior de tudo. Se ele realmente tá vivo, se ele realmente estiver vivo, esse cara, existe uma grande possibilidade dele morar aqui nesse país. Porque eu vou mostrar pra vocês isso aqui agora. Você entra lá no site da Receita Federal. Eu tô aqui na Receita Federal. Tô na Receita Federal. Aí você bota aqui o CPF dele, né? Que saiu na mídia esses dias aí. 8873 678 21. Aí você bota a data de nascimento. 20 de 1 de 1953. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá, gente? Qualquer ser humano aqui. Aí, você pesquisa o nome, você pesquisa o CPF dele, ele tem cadastro de CPF no Brasil, cara. Olha lá, ó. Jeffrey Edward Epstein. Situação cadastral regular, ele se inscreveu em 2003, 23/4/2003. Então, meu amigo, aí você deve estar se perguntando, por que esse cara abriu o nome dele aqui no Brasil? Por que ele tem nome aqui? Será que se um dia a bomba estourasse pra ele, ele viria morar aqui? Ou alguma coisa acontecesse desse nível, ele poderia mudar pra cá, sabendo que aqui é o país da impunidade? O que será? O que será? Aí você vem aqui e vê o tamanho da relação que esse cara tinha com brasileiros. Esse cara tinha muita relação com o Brasil, mas muita relação com o Brasil. Evidências de que ele tá vivo eu já mostrei. Agora a gente tem que ver evidências de que ele tá aqui. Presta bem atenção no que essa moça vai falar. Esse cara tem muita relação com o Brasil e são relações grandes, hein? O Brasil aparece algumas vezes nos documentos que foram disponibilizados recentemente pela Justiça Americana sobre a investigação do caso do Jeffrey Epstein. A Globo foi citada, o Itaú, o João de Deus, aquele... Tá, mas vamos por partes. Sobre a Globo. No dia 8 de março de 2013, o Jeffrey Epstein mandou uma mensagem para um homem chamado Ian Osborne perguntando onde ele estava. O Ian é um empresário que fez carreira no setor financeiro e ele trabalhou com várias pessoas muito conhecidas e muito ricas. Ele é considerado uma espécie de intermediário dos ricos e poderosos, porque ele ia até a empresa ou encontrava com o investidor e negociava, fazia a ponte entre essas pessoas, essas empresas e os ricaços. E o Ian trabalhou com o Epstein diversas vezes, inclusive quando ele foi preso, eles tinham um projeto em andamento juntos. Mas voltando pro e-mail, o Epstein perguntou onde ele estava e ele respondeu: no Brasil. Falei em uma conferência de tecnologia aqui ontem. E que hoje, amanhã e domingo com as famílias Marino, do Itaú, e Marinho, da Globo. Duas das três mais ricas e poderosas famílias daqui. Ali, quando ele fala Marino, do Itaú, provavelmente ele errou porque o nome da família do Itaú é Setúbal e Moreira Salles. Outra coisa que chamou a atenção foi um e-mail que o Jeffrey Epstein recebeu no dia 4 de fevereiro de 2011, onde um homem chamado David Stern pergunta se ele quer comprar uma floresta tropical no Amapá, aqui no Brasil, por 25 milhões de dólares. E isso serviria Nossa, mano, oferecendo uma floresta tropical aqui do Brasil pro cara. para ele cultivá-la e depois de vender aos chineses mais tarde. Outra coisa que aparece nos documentos é a citação a João de Deus em um dos e-mails. Para quem não sabe, João de Deus era um homem Olha ele aí, esse aí é o Jeffrey Epstein brasileiro. que se dizia médium de suas vítimas durante seus atendimentos espirituais. O documento disponibilizado seria uma troca de e-mail, mas os nomes de quem enviou e recebeu não foram divulgados, estão borrados. E no assunto do e-mail está escrito: mulher que acusou o líder de seita João de
misteriosamente em casa na Espanha. E o e-mail em si fala: fulano falou sobre isso acontecendo no rancho Zorro. Ela disse oficialmente que Epstein ofereceu dinheiro a ela para fazer isso, dar à luz a bebês para uso no mercado negro. Obrigado por investigar isso. Essa mulher que foi citada e que morreu era Sabrina Bittencourt, e ela tinha acusado o João de Deus de ter uma fazenda sexual. E nesse lugar, de acordo com ela, Por que será que ela foi de base, hein? várias meninas eram obrigadas a engravidar e depois tinham seus bebês vendidos no mercado ilegal. No e-mail, a pessoa diz que alguém tinha falado sobre isso acontecendo no rancho Zorro, que é o rancho do Jeffrey Epstein. E também fala que o Epstein havia oferecido dinheiro a ela para fazer parte disso. Ou seja, ele já tinha muito vínculo com o Brasil, porque aqui no Brasil esse tipo de coisa, né, que ele gostava de fazer, era algo muito normal, né? Para uma fazenda dessa, que era exatamente o que ela estava denunciando aqui no Brasil. Essa parte fica um pouco em aberto, porque que ela aceitaria isso se ela denuncia? Enfim, outra coisa Dinheiro, minha filha. que a gente também sabe agora é que o Jeffrey Epstein tratava garotas de 13 e 14 anos aqui do Brasil. Só que esse caso é mais extenso, então eu vou fazer um vídeo só pra ele, mas já tá publicado aqui no perfil, é só entrar e assistir. Aí tem mais coisa aqui. Clica na playlist aqui embaixo que tem todos os vídeos sobre o caso Epstein. Aí tem mais coisa aqui, calma. Os vínculos que ele tinha com o Brasil. Eu só peguei 2 vídeos, tá, gente? Porque tem muito mais coisa além disso, de vínculos que ele tem com o Brasil, além disso aqui que eu tô mostrando pra vocês, mas acho que eu não posso mostrar esses outros vínculos que ele tinha aqui, mas acho que isso aqui é o suficiente, né? Ele tem até CPF aqui, ele é um cara que gostava de coisas que acontecem aqui deliberadamente, então, né, presta atenção. Uma brasileira fornecia garotas de 12, 13 e 14 anos ao Jeffrey Epstein toda vez que ele vinha ao Brasil. Ela também queria abrir uma agência de modelos junto com o Epstein para ele ter garotas ilimitadas e poder levar junto com ele e traficá-las o quanto quisesse. Jeffrey Epstein tinha conexão no Brasil com uma agente mãe. Ou seja, ele vinha buscar as meninas aqui e levava pra lá pra vender lá, entendeu? Mãe é uma mulher que trabalha numa agência de modelos e que fica mais próxima e é responsável por modelos mais novas, adolescentes, pré-adolescentes e crianças. Esses dias, diversos documentos foram disponibilizados pelo governo americano e um desses documentos foi um depoimento feito à Justiça da Flórida em junho de 2010. Na denúncia, a pessoa disse que o Epstein fazia viagens ao Brasil de vez em quando para falar com clientes e aqui ele possuía o contato de uma mulher que lhe fornecia várias garotas novinhas de 13, 14 e 15 anos. A pessoa que deu esse depoimento falou que trabalhou com o Brunel, que era uma das pessoas responsáveis por traficar garotas pro Epstein. E eu contei a relação do Brunel com o Brasil e o Epstein ontem aqui, então é só entrar aqui no perfil que é um dos últimos vídeos. Então a pessoa da denúncia trabalhava com o Brunel e ele tinha contato com muitas agências brasileiras, inclusive com a agência dessa brasileira que não estava tendo lucro e era sustentada com o apoio do Epstein porque fornecia garotas para ele. A testemunha disse ainda que seria difícil conseguir informações a respeito desse caso aqui no Brasil, porque provavelmente as pessoas estavam sendo pagas para ficarem quietas. Sim, qualquer $1.000 aqui é o quê? Quase 10 mil reais, então, tipo assim, é muito fácil um cara milionário como esse calar um monte de gente através do dinheiro, ainda mais aqui no Brasil, onde a galera vende até tua íris. Esses dias colocaram um negócio de vender íris lá, a galera foi lá e vendeu a íris deles por 500 reais. E a pessoa ainda disse, $5.000 no Brasil é muito dinheiro, dá pra comprar uma casa, sugerindo que muito provavelmente as pessoas aqui não falariam porque estavam recebendo bem. Outro documento disponibilizado foi um e-mail onde essa agente mãe fala com o pessoal aqui no Brasil se vende muito fácil, bicho. E eles acham que a casa nunca vai cair. Pra eles vai. Pra esse cara, se ele estiver morando no Brasil, nunca vai. Ele deve ter um bunker aqui, escondido. Ninguém nunca vai nem saber onde ele tá se ele estiver aqui. Criarem uma agência juntos ou um concurso de beleza. Isso porque assim ele teria garotas à disposição dele. E pra montar isso tudo, ela precisaria de um investimento de cerca de $500 mil. No e-mail ela diz, abre aspas, é raro que uma vencedora desses concursos consiga fazer grande sucesso. Geralmente, é só mais uma garota que passou despercebida. E é por isso que eu gosto disso. Pra você, quero dizer, você poderia basicamente levar essas garotas de avião para qualquer lugar dos Estados Unidos. Há uma agência brasileira que cuida dos vistos americanos. Ou poderia ser Paris ou Caribe. Em outro e-mail ela diz, não tenho certeza se você quer ser dono 100% de qualquer agência, a não ser que você encontre algum outro incentivo para manter as pessoas que estão lá gerenciando o negócio. Estou presumindo que você esteja mais interessado no acesso às... E aí ela coloca um emoji de garota loira. Ela também falou sobre fazer uma competição de modelos no Brasil. No e-mail... Ou seja, tava vendendo
vendendo as loirinhas pra ele. Ela diz, uma agência seria um bom investimento se você quisesse construir uma marca já estabelecida. E é claro, teria muitas oportunidades de conhecer modelos. Mas eu acho que a agência não é o mesmo acesso direto a essas garotas, né, que o concurso, onde as garotas que participam são, na maioria, caipiras e não modelos experientes. Ou seja, ali ela disse que meninas em situação de vulnerabilidade social que participam mais desse tipo de concurso de beleza. Meninas que vêm do interior, que não têm a condição financeira muito boa, que os pais não fazem muitas perguntas, que elas mesmas... Nossa, isso acontece muito no mundo da moda. Eles pegam essas meninas do interior do sul, por exemplo, que são muito bonitas, e fazem o que quiserem com ela, e elas não têm discernimento do que estão fazendo com elas. Elas só vão ter esse discernimento depois que ficarem maiores de idade. Aí eles tiram fotos dela do jeito que querem tirar, vendem as fotos delas desse jeito, muitas vezes mostrando as partes, né? Conheço uma modelo que falou umas coisas pra mim a respeito disso, né? Que pegaram ela quando ela era muito nova, ela era muito bonita e tudo mais. Pediram pra ela botar uma lingerie lá, tiraram umas fotos dela aparecendo coisas dela ali. Ela nem ganhou muito com isso, mas e eles? Eles ganharam quanto vendendo isso aí pra pessoas como Jeffrey Epstein, entendeu? Então você aí, ó, que tem uma filha modelo, que é bonita e tudo mais, se a sua filha quiser ser modelo, toma muito cuidado, viu? Porque vão vender as partes da sua filha. Ela não vai ver o dinheiro, e aí quando ela crescer, ela vai ter o discernimento de que venderam essas partes dela. Ela vai sacar, tipo assim, ela vai falar, nossa, por que tiravam fotos tão sensuais da minha pessoa, né? E elas aceitam, né? Porque elas acham que são fotos que, nossa, que vão ficar ali só, né? Na agência, que não sei o que. Aí esse povo da agência pega e vende a foto pra pessoas como esse Jeffrey Epstein aí, e vende caro, de fora do país e tudo. E são pessoas muito poderosas que vendem essas fotos aí, viu? Muito poderosa. Conheço gente que me contou isso, tá? Tem modelo que me contou isso, só que ela não quis abrir a boca, porque sabe que se ela abrir a boca, é caixão, entendeu? É caixão, abriu a boca é caixão. E aí o que acontece? A pessoa fica a vida inteira com deprê, sabendo que as fotos dela foram vendidas pra pessoas de má índole. E sabe-se lá o que é feito com essas fotos delas, né? E tudo mais. Por que compram? Sem contar quando o negócio é presencial, né? Quando é presencial é o seguinte, você bota a pessoa no avião, leva pra lá, chega lá, ninguém sabe o que tá acontecendo com ela. Só ela. Ou ela faz tudo que falam pra fazer, ou calam ela de alguma forma, entendeu? E aí uma menina que não tem nem idade pra sair de casa, vai falar o quê? Vai falar o quê? Tá sob custódia de gente maluca, assim. Vai falar o quê? Vai falar nada. Totalmente submissa. Elas não vão sair gritando na rua, ai, estão fazendo isso comigo. Elas não vão fazer isso. E ainda chegam em casa e continuam caladas, mesmo sabendo de tudo que aconteceu com elas lá fora, entendeu? É, bicho. Esse mundo é bizarro. Esse mundo de moda, de não sei o quê. Aí começaram a associar isso com a Luciana Gimenez, porque saiu na mídia que a Luciana Gimenez foi citada nesses arquivos, né? Que a Luciana Gimenez foi citada nesses arquivos. Aí apareceu uma tal de Patrícia Leles fazendo vídeo falando dessa Luciana Gimenez. Aquela Patrícia Leles é uma louca também, uma moça que não tem parafuso mental. Nela não acredito em nada do que ela fala. Mas aí a Luciana Gimenez veio a público, né? Expor o que aconteceu de fato. Expor o que aconteceu de fato, porque tinha uma transação lá de 12 milhões de dólares, eu acho, na conta dela. Nos arquivos lá do Jeffrey Epstein, mas não tinha nada vinculado ao nome dele. Parece que era só um extrato bancário dela, entendeu? E ela vai explicar aqui agora o que aconteceu de fato. Porque começaram a associar esse negócio de modelo, porque ela é modelo, né? Ela mexe com esse tipo de coisa. Começaram a associar essas coisas, essas transações que o Jeffrey Epstein fazia aqui no Brasil com ela. Pelo fato do nome dela tá lá, mas isso... Claro que isso intriga muitas pessoas, mas ela vai explicar... Ela fez um vídeo nas redes sociais dela explicando o que aconteceu de fato, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. E eu estou vindo aqui para contar exatamente o que vem acontecendo comigo. Primeiro, vocês já me conhecem, eu tenho 25 anos de televisão. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe da minha vida, da minha dedicação aos meus filhos. Vocês acham que se essa mulher tivesse algum envolvimento com esse cara, você acha que ela ia ficar expondo a cara dela assim, sabendo o tanto de coisa errada que ele fez? Ela ia embora, ia morar num bunker nos Estados Unidos, em algum lugar. A mulher, ainda, além de ser muito multimilionária, ela ainda continuava trabalhando na TV, bicho. E eu acredito que ela não tem nada a ver com isso. Mas vamos ver o que ela fala. Dito isso, eu tenho repúdio, ódio, nojo desse cidadão que se chama Jeffrey Epstein. É um cara repugnante, um cara que explorava mulheres, um cara que mantinha pessoas em cárceres privados e outras coisas que a gente nem sabe, uma coisa horrorosa. E eu acordo e meu nome está envolvido com este cidadão de quinta categoria, esse lixo da humanidade. Não, você imagina você acordar num dia e as pessoas estiverem associando o seu nome com o nome desse cara?
É bizarro, bicho. Então eu venho por meio disso explicar para vocês que são assuntos que devem ser tratados com muita seriedade e tem sido totalmente errado o que vem falando. Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Cheguei em casa domingo. Na hora que eu cheguei em casa, fui desesperadamente para frente do computador tentar ver se eu tinha algum desses documentos. Só que esses documentos, que são extratos bancários, são referentes a contas que eu já encerrei, eu não tenho mais essas contas. E esses extratos bancários são muito antigos. Nós estamos falando de extratos bancários de 2015 a 2019. Ninguém guarda tanto tempo. Eu não tinha. A gente está falando de um banco chamado Deutsche Bank, o banco alemão de Nova York. Eu comecei a procurar, mas eu tive que ter paciência e esperar, e eu sabia que eu só ia conseguir algum tipo de resposta segunda-feira. Isso era domingo. Fui dormir, uma noite extremamente ansiosa, pesadelo, meu filho passando mal, tudo errado. Ok? Tudo errado. Segunda-feira de manhã eu acordo, logo cedo, eu peguei tentando entrar em contato com o banco, que como eu já falei anteriormente, eu não tenho mais conta, então eu não tenho uma pessoa trabalhando comigo mais neste banco. Não adiantou eu acordar às 8 horas da manhã porque não tinha ninguém. Quando eu finalmente consegui falar com alguém do banco, mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, nosso horário, ele falou, eu vou acessar e vou lhe mandar. Eu mandei uns 500 e-mails para ele. Eu tenho tudo documentado. Finalmente, eu comecei a entender o que estava acontecendo, consegui ligar para essa pessoa, que é um banqueiro do banco Deutsche Bank de Nova York, e ele começou a me explicar um pouco por que o meu nome estaria numa lista de uma pessoa que eu nunca vi, nunca passei pela frente, não sabia da existência, até todo mundo saber da existência dele por ser essa pessoa monstruosa que ele é. Eu vou explicar direitinho o seguinte: esses documentos que nós estamos tendo acesso, no caso, esses documentos bancários, foram requisitados pela Justiça Americana para o Banco Deutsche Bank, nesse caso. O Banco Deutsche Bank pegou todos os documentos que eles tinham, dos dias tais que foram requisitados, eles pegaram os papéis e mandaram para a Justiça Americana, que por si pegou os documentos e tornaram isso público. E lá está meu nome. Ou seja, o banco não fez o trabalho de investigação para ver se tinha alguém envolvido com Jeffrey Epstein antes de publicar esses documentos, antes de enviar esses documentos. Ou seja, eles mandaram todos os extratos de todas as pessoas, e aí a Justiça Americana também revelou todos os arquivos de todos. Deve ter extrato de gente pacas ali, não deve ser só dela, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei, eu não entrei lá pra ver. As pessoas vão lá, pegam o nome da Luciana Gimenez e associam com o cara só porque tem um extrato bancário dela lá, sem saber da história e do contexto total, começam a fazer vídeo difamando a mulher na internet. É bizarro o negócio, bicho. Esses documentos são documentos referentes a todas as movimentações das pessoas que tinham conta neste dia, neste banco em 2019, eu inclusive. Não é que são contas do Jeffrey Epstein, eu acredito que devam ter também contas de pessoas suspeitas, mas esses documentos são de todas as pessoas que fizeram transações aleatórias. Ou seja, são todas as transações que existiam. Queriam saber se alguém tinha feito transações com Jeffrey Epstein, mas não tem nenhuma transação dela associada ao cara, velho. Neste banco, neste dia, em Nova York. Entenderam? Olha, o meu nome aparece dentro de algumas transações de alguns períodos, desde 2014. Mas a mais comentada por todo mundo, leviamente, foi que eu haveria recebido 12 milhões de dólares em uma conta minha em fevereiro de 2019, e o que eu vou explicar agora. Bom, eu tô olhando aqui o primeiro extrato e realmente, quando você olha, é um pouco difícil de entender porque é um documento bancário, não é um documento preparado para isso. Foi mandado como documento como um todo, tá? Eu tô vendo aqui e esse documento é de 19 de fevereiro de 2019. Se vocês conseguirem acompanhar do lado direito, tem aqui uns nomes, o beneficiário, que é para onde foi o dinheiro, e uns valores, tá? Eu tô indo de tá os valores ali para cima. O primeiro valor é 167.414,61, que pertence a essa pessoa aqui embaixo, que é um trust. Se você for uma linha acima, são 73 mil dólares, 5 dólares e 50 centavos. Então, 73 mil e 5 dólares e 50 centavos, ok? Que pertence a essa segunda pessoa que está ali, é um outro trust, que é o mesmo. Se você for para o terceiro valor, que foi o valor que me imputaram, que são 12.608.253,53 dólares, este valor pertence
a essa pessoa aqui, que você pode ir para o lado esquerdo e você vê lá, ó, Deutsche Bank of Trust. Você acha que se ela tivesse 12 milhões de dólares, ela ia precisar ficar passando aquele papelão lá na Rede TV? Eu acho que não. Of America, e é algum fundo que eu não sei, não pertenço. Agora, o meu nome, ele vem acima disso. É que as pessoas não se importaram nem de realmente olhar o documento de forma direita, só de forma leviana para atacar a pessoa. Vamos lá. Aí, então, esse dinheiro não tá na coluna que tem o meu nome. Se você passar para cima, a página ela terminou. Então, é uma continuação da página acima também. Então, não tem valor aqui para mim. Por quê? Porque o valor está na outra página, como vocês podem ver. Foi uma transferência de dentro do banco da minha conta de investimentos para a minha conta pessoa física de um valor de 22 dólares,09. Poxa, Luciana Gimenez, quase que você fica bilionária, hein? Foi por pouco. Tá aqui marcado, como vocês podem ver. Então, o valor que eu transferi da minha conta de investimentos neste dia, 19 de fevereiro de 2019, para a minha conta foi no valor de 22 dólares,09. E como essa movimentação, existem outras. Se você, porque é público, pode entrar lá na justiça. Pô, bicho, de 12 milhões para 22 dólares é muita coisa. Pô, é muita coisa. Eu não sei com o que ela deve ter assustado mais. Ela ter acordado e falado assim, ó, como assim eu recebi 12 milhões de dólares? Cadê esse dinheiro? Vou ligar no banco agora pra saber onde é que tá. Mas, cara, realmente, eu acredito nisso aqui, tá? Eu acredito, até porque não é o nome dela, né? Que tá aqui na hora da transferência e nem o nome dela aqui, ó. E como essa movimentação, existem outras. Se você, porque é público, pode entrar lá na justiça americana e a pessoa pode ler, só que leia entendendo o que está escrito, como eu já expliquei agora. E agora eu vou mostrar para vocês a prova final que eu tenho. Eu tenho um e-mail do banco. Porque se ela recebeu 12 milhões de dólares de alguém, realmente é algo muito estranho, né? Mas se bem que ela é a esposa do Mick Jagger. É esposa não, né? Ela tem filho com o Mick Jagger, que é um dos maiores artistas da história da humanidade. Vocalista do Rolling Stones. Então, também pode ser... Poderia também ser uma verdade, né? A questão é, mesmo se ela tivesse recebido esses 12 milhões de dólares, onde é que tá o nome do Jeffrey Epstein nesse negócio? Entendeu? Explicando que todas as transferências que ocorreram em meu nome, em várias datas diferentes, foram transações da minha conta, dos meus investimentos para a minha conta pessoa física. Transações internas do banco, nada a ver com ninguém, inclusive foram de mim para mim mesma. Olha, o banco diz, banco Deutsche Bank, o e-mail a mim que chegou hoje. Luciana Gimenez, confidencial. Por favor, veja abaixo como você pediu. Todas as transferências que chegaram na sua conta vieram da sua conta de investimentos. E os extratos foram pedidos para você, porque o extrato em si demora um tempo, porque são contas de 2015. E outro, o banco não esconde nada, tá, gente? Por exemplo, ela não tem como chegar no banco e falar assim, esconda pra mim aí esse valor de 12 milhões de dólares. Não tem como, entendeu? 2014, 2019. Só que isso aqui é um e-mail oficial do banco falando da onde que vieram esses fundos, ok? Então tá aqui, ó. O fundo, que é de 31/10/2018, ele veio de Luciana Gimenez Moradi com um código do lado que eu vou colocar. Esses códigos são códigos bancários que eu pedi para a minha banqueira aqui explicar o que são, porque são coisas que a gente não entende. Então tem assim, a minha conta tá aqui. Essa aqui é uma conta que eu não tenho mais, que na época era uma conta de investimento que tá aí, ó. N4G 94052, isso aí era uma conta minha de investimentos, que foi para uma outra conta. São códigos, eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? E o valor disso, para a gente estar na mesma página, foi 4.812 dólares,45, ok? Próxima transação, foi uma transação feita no dia 31 de outubro de 2018, também uma transferência da minha conta de investimentos para a minha conta pessoa física, no valor de 254 dólares,16, ok? Eu tenho mais uma transferência aqui, que foi feita no dia 19/2/2019, foi como eu falei para vocês, no valor de 22 dólares,09. E para terminar, eu tenho uma outra transação aqui também. Uma transação no dia 2/11
de 2018, que foi um dinheiro chegando também na minha conta de investimento do Banco Deutsche Bank para a minha conta de pessoa física. Ou seja, essa conta de investimento que ela tá falando é tipo assim, às vezes ela investiu em algum ativo e esse ativo paga dividendos. E aí esse dinheiro vai caindo, esse dividendos vai caindo na conta dela. Acredito que seja isso, entendeu? No valor, e a minha conta tá ali para vocês verem, tá? Eu não tenho mais essa conta. No valor de 0,26 dólares. Nenhum dólar era. Agora, dito isso, tudo explicadinho, com números, com documentos oficiais, eu quero falar com vocês da Luciana Gimenez mãe, que meu filho foi dormir chorando ontem com pesadelo porque sofreu bullying no colégio. Eu tô falando de um menino que mora em Nova York, e todo mundo mandou pra ele documentos falando da mãe dele, 2 filhos desesperados. Eu vou falar da mulher que eu sou, que eu nunca fiz nada que pudesse macular a minha imagem. Eu sou uma pessoa que eu não me envolvo em escândalo. Cara, essa moça, ela, assim, nós temos que combinar que todo mundo, ela é trabalhadora demais, bicho. Ela nem precisava trabalhar, mano, na boa. Ela nem precisava levantar da cama dela e pôr uma TV e ficar lá trabalhando. Ela é, tipo assim, ela tem vínculo com o Mick Jagger. Se ela quisesse, ela nunca mais trabalharia, na boa. Então, você vê, a mulher aí, ela nunca parou de trabalhar, bicho. Se ela tivesse mesmo recebido dos 12 mil dólares, você acha que ela ia estar aqui? Você acha que ela ia ficar acordando cedo pra ir trabalhar na TV? Você acha que ela ia ter acho que o marido dela é dono de uma TV também, não sei. Ela é casada ainda com aquele cara. Cara, mulher não ia precisar fazer nada disso aí não, bicho. 12 mil dólares é muita grana, velho, no teu bolso. Cara, 12 mil dólares é 63 milhões de reais. Se ela tem esse dinheiro e deixa esse dinheiro rendendo a 1% pra ela ia ganhar, cara, 630 mil por mês sem fazer absolutamente nada. Você acha que ela ia realmente trabalhar? Pelo amor de Deus, bicho. Você acha que uma pessoa que ganha uma mulher sozinha, que ganha 630 mil reais por mês sem fazer absolutamente nada, você acha que ela ia levantar pra trabalhar? Eu duvido muito, meu amigo, muito. Eu tive que ler coisas horrorosas sobre o meu nome. Eu tive que ler muita gente falando que eu recebi 12 milhões de dólares por alguma coisa que eu nem sei. Pessoas se levantaram para atacar a Luciana com ódio, com ressentimento, sem ter a menor responsabilidade de realmente saber o que estava acontecendo. As pessoas são assim mesmo aqui no Brasil, elas não contextualizam nada, elas não sabem nada, só vê que o teu nome tá lá e vai lá e fica te xingando, bicho. É bizarro, o negócio tá bizarro, Brasil, tá bizarro, de verdade mesmo, essas pessoas estão muito idiotas. Nós temos que começar a ter cuidado com a internet. Tem que processar todo mundo. A internet é um processo que ganha e é uma delícia o valor que vem. Uma arma muito potente. Antigamente eram jornais. As pessoas não tinham coragem de pegar e escrever isso tudo no jornal porque tomava processo. Hoje em dia as pessoas acham que elas podem vir a público e falar o que elas quiserem, apontar o dedo para uma pessoa e acabar com a vida dessa pessoa. Porque os meus 2 dias que eu passei foram 2 dias infernais. Mas eu sei do meu valor, eu sei da minha idoneidade, então eu tô aqui de pé. Agora eu vou falar para você que fez essa notícia, esse fake news, você que pegou e falou um monte de coisa que não é verdade. Eu vou te dar a chance de você retirar essas acusações. Não, eu não daria nem a chance. Olha, ela tá sendo muito boazinha ainda, meu Deus do céu. Não dá chance não, não dá chance não, minha filha. Já leva pro porque não aprende, gente assim só aprende se ferrando, essa é a realidade, entendeu? Ações levianas com o meu nome, porque eu vou processar cada pessoa que falou coisas que não procedem, mentiras, calúnias, valores absurdos, eu vou atrás. E digo mais, falaram muita coisa. Falaram que eu saí da televisão por causa disso, porque aí o negócio rola, né? A pessoa daqui a pouco vai, sei lá o que mais. Saiu da televisão, foi em 2019 o negócio. Vou falar. Então deixa eu explicar. Não, eu parei de trabalhar na Rede TV porque já tinha dado o meu ciclo da Rede TV. Não, eu não tenho nada com o Jeffrey Epstein, eu não conheço, não recebi dinheiro, não tenho transação nenhuma. Passou. 3, fake news que transformaram a minha vida, a vida dos meus 2 filhos, dos meus funcionários, dos meus amigos em inferno. Então você que falou tudo isso tenha a decência de tirar esse vídeo, porque eu vou pedir para serem retirados à força, um por um. E você, por favor, que falou mal de mim, que agora você viu, você que seja uma pessoa de bem, coloque essa retratação, porque eu não tenho nada a ver com esse lixo. O meu nome é Luciana Gimenez Moradi, é tudo legalizado, é tudo feito direito, é tudo falado. Então eu espero que vocês que fizeram esse tipo de coisa tenham o respeito e a dignidade de entender que vocês erraram e vamos mostrar a verdade. Dignidade aqui é muito difícil, viu? Vamos entender, gente, que a internet, você lincha uma pessoa do nada. Você cria um assunto, as pessoas têm que ter mais responsabilidade. Tem gente que se mata, tem adolescente que se mata, tem gente que perde, sabe? Realmente não dá pra você acordar
e falar de uma pessoa aleatória do nada. Então, mais uma vez, eu chamo para todo mundo que tem um canal na internet, que hoje em dia todo mundo tem voz, para que você haja com responsabilidade. Porque dessa vez fui eu. Outra vez pode ser você, pode ser o seu amigo, pode ser sua mãe. Isso tem que terminar. As pessoas têm que ter responsabilidade pelo que elas falam. Obrigada. Eu concordo com ela 100%, 1000%. Eu acho que ela não tem nada a ver com isso, tanto que se tivesse, né, ela já teria sido citada em algum tipo de vínculo com ele, né? Não tem nenhuma transação com o nome do cara lá, ou alguma coisa do tipo, e as pessoas já foram, né, elas nem foram pesquisar se tinham mais extratos de outras coisas ali ou não, entendeu? E eu acredito nela, Eu acho que não tem nada a ver aquele extrato ali. Bizarro isso. E o banco não pode mentir também, tá? Quando o banco envia o extrato pra pessoa, é aquilo lá mesmo. Eles não podem mentir. Outra, se ela estiver mentindo também, aí aumenta ainda mais o problema dela. Ela não tá mentindo, velho. Mas esse povo na internet é muito tonto. Eles procuram conteúdo onde não existe. Eles querem difamar as pessoas. Eles querem encontrar coisas onde não tem. É ridículo isso, enfim. Aí tem um monte de gente lá falando que não acredita nela, que não sei o que, associando ela a tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui agora. Mas acontece o quê? Que o assunto do vídeo é o seguinte. Acontece que esse cara, ele tem uma situação cadastral no Brasil, tá regular, ele não foi dado como aqui no Brasil, como se ele ainda tivesse vivo, aqui no Brasil ainda. Eu acho que se ele realmente foi de base, tem que fazer uma certidão de óbito dele aqui, porque senão ele pode fazer o que quiser aqui no Brasil, simples assim, ele pode fazer o que quiser aqui com esse documento que ele tem aqui no Brasil, ou ele pode também ir pra outras regiões, em outros países e falar que é daqui, que é brasileiro, e aí, como é que faz? Então, eu acredito aí, ó, que o governo, o Ministério da Fazenda aí, ó, Receita Federal do Brasil, tem que dar esse cara aqui como óbito, que dá o óbito dele aqui no Brasil. Que senão ele pode aí usar o nome dele aqui tranquilamente no Brasil ou em algum outro país aqui mais próximo e acabou. Entendeu? É tipo isso. Ele tem documento, velho, aqui. O cara tem documento aqui. Ele pode não ter mais lá nos Estados Unidos. Não tem documento mais lá, entendeu? Aqui ele tem. Documento brasileiro ele tem. Pode ser que ele tenha de outros países também, não sei. Tem que ver. Mas que é bizarro meu amigo. Que é bizarro isso aqui, viu? Uns e-mails dele aqui, olha lá. Ele falando assim, o que você acha de tirar a cidadania brasileira? Aí o cara, ideia interessante. Entretanto, vistos podem ser um problema quando for viajar pra outro país. Aí tem um outro e-mail aqui, ó. Eles tampam o nome da pessoa que mandou o e-mail pra ele, olha lá. Oi, Jeff. Deixei uma voicemail pra você. Acho mesmo que deveríamos colocar algum dinheiro nessa nota. Tá comprado em reais até a Copa do Mundo, faz sentido. A inflação doméstica deve permitir alguma valorização moderada do FX. Sigla para Foreign Exchange, moeda estrangeira. Eu acho que deveríamos investir 1 milhão, ou seja, falando que ele tinha que investir 1 milhão em alguma coisa relacionada ao Bostil aqui, né? Prezada Gislaine, consegui confirmar a primeira reunião com o Luiz Fernando Levi, presidente da Gazeta Mercantil, para sexta-feira às 10, no escritório deles. Jorge Paulo Lemann está voltando de viagem essa noite, então deve confirmar amanhã. Até o dono da Ambev aqui foi citado, hein? Jorge Paulo Lemann é o dono da Ambev. Armino Fraga, presidente do Banco Central, o ex-protegido prodígio de Soros, está nessa semana em Brasília passando o comando do cargo para Meirelles, seu sucessor, e pode não conseguir comparecer. Talvez no sábado você estaria disponível? O cara tinha vínculo pacas aqui no Brasil. Isso aqui foi em 2002, tá? Vocês sabem quem que era o presidente do Brasil em 2002? Não sabe? Pesquisa aí. 2002, 2013 e 2011, tá? Aí também falou do Ike, citou o Ike Batista aqui também, olha lá, ó. Vou pra St. Bart, eu não sei o que é isso aqui. Eu acredito que o Ike, que é o Ike Batista, esteja no barco dele. Se ele quiser almoçar comigo e com o Elon Musk, sinta-se à vontade para convidá-lo. Ou seja, ele estava convidando o Ike Batista para almoçar com ele e com o Elon Musk. Cara, ele tem muito envolvimento aqui ele tinha muito envolvimento aqui com brasileiros, né? Então, e tem documento no Brasil. O Ike Batista é um cara, vocês sabem, extremamente... Enfim, tirem suas próprias conclusões. Aí, só vim pra passar mesmo isso aqui pra vocês. Esse aí foi o vídeo de hoje. Não vou falar muito também a respeito. Vamos deixar isso no ar, né? Fala assim, ó. Deixa no ar aí. Fui.